Fala galera, beleza? Tudo certo com vocês? Hoje eu vou entrar em maiores detalhes sobre o Hyrox. Vou explicar tudo sobre essa competição, como treinar e por que ela é perfeita para você que curte um esporte que mistura correr com o coração na boca, fazer força e buscar desafiar novos limites. Se você se identificou com isso, então veio o lugar certo. Esse vídeo é para você, então bora lá, vamos falar sobre Hyrox. Então, imagina uma prova onde você vai correr 8 quilômetros, mas a cada 1 quilômetro tem um exercício funcional com cargas, pesos, esperando por você. Isso é basicamente o que é o Hyrox. Alguns vão chamar de CrossFit Light, porque os movimentos são mais simples, são mais acessíveis, você vai empurrar um trenó, carregar peso, wall balls, nada de levantamentos do peso olímpico ou movimentos complexos que exigem do sujeito habilidades ginásticas. Resumindo, qualquer um com um bom preparo físico pode e vai curtir o Hyrox. E o melhor é que tem categoria para todo mundo, desde o iniciante até o atleta com alta performance. Duplas ou até equipes, e as duplas e equipes podem ser de sexos misturados. Então você pode chamar a sua amiga, seu amigo, enfim, dá para montar um time muito legal. Então se você já corre ou está fazendo triatlo e está em busca de um novo desafio, você tem grandes chances, e eu tenho certeza de que vai se divertir bastante se aventurando no Hyrox. Inclusive, eu fiz uma experiência do Hyrox recentemente. Eu estou deixando aqui no card, na descrição do vídeo. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu falo passo a passo como foi a minha percepção em cada etapa dessa nova experiência praticando o Hyrox. O Hyrox tem 8 estações intercaladas com 1 quilômetro de corrida. As estações são 1000 metros de esqui, igual para todas as categorias. Sled push e sled pull, basicamente uma estação você empurra o trenó e na outra você vai estar puxando o trenó com pesos em cima e por 50 metros. Os pesos vão variar bastante entre as categorias, desde o misto até o open para homens e mulheres. No sled push o peso vai variar entre 102 e 202 quilos, enquanto que no sled pull de 78 a 153 quilos. Aí vem o 80 metros de burpee broad jumps, igual para todas as categorias, 1000 metros de remo, para todas as categorias também, e o farm carry, que é carregar peso nas mãos por 200 metros, e da mesma forma vão variar a depender da categoria, começando com 2 kettlebells de 16 quilos até o máximo de 2 kettlebells de 32 quilos. 100 metros de sandbags lunge, com peso a partir de 10 quilos, chegando a 30 quilos. E fechando com wall balls, que é arremessar uma bola na parede. Aqui tem uma variação bem diferente, tanto no número de repetições, quanto também no peso da esfera, da bola de areia que você vai estar arremessando. Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição para vocês poderem dar uma olhada completa em todas as variáveis que tem, porque tem alguns detalhes que lá no site eles explicam, e falar aqui no vídeo vai deixar tudo muito longo e meio monótono. O que eu acho bem interessante é que os pesos não são absurdos, basta treinar um pouco e você vai conseguir dar conta, e o desafio é conhecido, é demarcado, você vai para a prova sabendo o que te espera, e isso permite você estar mensurando o teu desempenho, comparando provas, se realmente está melhorando ou não. E outra coisa que eu acho também muito legal é a questão de transicionar entre as estações, com corrida, misturando ali, algo que quem pratica triatlon como a gente vai se dar muito bem quando estiver participando. E como que você pode estar treinando? Baseando na minha experiência com triatlo e pelo que o Hyrox é composto, a chave do treinamento é ser um atleta híbrido, ou seja, forte fisicamente e resistente também. E isso é basicamente o que eu fiz durante todo o tempo que eu participei de triatlo. Eu sempre fiz musculação e triatlo, nunca deixei de abandonei um em prol do outro. E não deixei de pesar mais de 95 quilos por causa do triatlo, e mesmo que isso me impedisse de ser mais veloz, mas não me impediu de fazer bem o triatlo e ser feliz todo o tempo que eu pratiquei com dedicação aos treinos. Meu maior objetivo foi fazer um Ironman abaixo de 10 horas, eu fiz em 9 horas e 54 minutos, e isso para alguém com 96 quilos não é tão simples, e eu fico na torcida de que vocês também alcancem todos os seus objetivos quando estiverem ali no triatlo. Eu dividi o treino em 3 pilares. Então, basicamente, é corrida, remo ou bike em ritmo moderado, 40 a 60 minutos. Isso aqui vai construir o teu motor aeróbico, essencial para aguentar os 8 quilômetros de corrida. Não tem segredo na parte aeróbica. Se você quer ter uma base de sustentação aeróbica forte, você precisa fazer esses treinos. No mínimo 40 a 60 minutos, 2 a 3 vezes por semana. Eu recomendaria fazer um longão de corrida de pelo menos 1 hora e 20 para dar volume nessa sua base aeróbica. Se você está treinando triatlon, você pode dividir um dos treinos de bike com o de remo, mantendo o mesmo tempo que você vai fazer o treino. Então, 1 hora de bike, 30 minutos de remo.
1 hora de bike, 30 minutos ali fazendo esqui ou misturando com remo. Isso aí vai te dar uma capacidade aeróbica suficiente para você estar encarando o Hyrox. Eu não recomendo acrescentar mais um treino ao que você já está fazendo. A ideia é ser híbrido e isso impacta de alguma forma na tua performance em algum ponto. E quando a gente está falando híbrido, não é somar os 100% de 2 ou mais atividades ou modalidades, mas tornar uma complementar a outra. Uma ótima dica aqui que eu deixo é investir pesado na transição. Isso certamente fará muita diferença na tua performance numa prova que você vá participar aí de uma competição de Hyrox. Uma outra dica seriam séries curtas e intensas, como tiros de corrida ou remo, para melhorar a tua resistência à fadiga. Aqui você pode até fazer um intervalado entre os dois, ao menos uma vez por semana, como se fosse um treino de transição entre o remo, a corrida, entre o esqui e a corrida. Isso vai ajudar muito. E você também pode fazer os treinos de força com corrida. Já para a tua força, você pode focar nos movimentos da prova, fazendo sled pull ou push, farm carry e lunge 2 a 3 vezes por semana, substituindo os treinos de musculação. Não precisa ser um expert, apenas seja consistente, comece devagar, vá aumentando aos poucos a carga, os volumes e você vai ver o resultado ao longo do tempo. Sem dúvida alguma, você vai ter um bom resultado. E como sempre, a gente não tem como deixar de falar de nutrição, hidratação e recuperação. Treino pesado exige combustível de qualidade e recuperação de qualidade. Comer bem vai ser uma das chaves para o teu corpo estar dando conta do que você vai estar fazendo. Você vai precisar de energia extra, principalmente nos treinos mais puxados. E como eu sempre digo, vamos focar na ingestão adequada de carboidratos, proteínas e não negligenciar a hidratação durante os treinos, principalmente o que você for fazer indoor. Um bom profissional de nutrição focado em esporte vai poder estar te ajudando e orientando você nessa missão nova aí. Pela natureza do Hyrox, por ser um ambiente com pouca circulação, boxe de academia, por mais que tenha a ventilação forçada, a temperatura costuma ser elevada e isso leva a um aumento da desidratação. E você não pode ignorar isso. Tem que se manter hidratado durante os treinos e dar atenção a isso vai garantir uma boa qualidade, tanto na execução do treino, quanto na tua recuperação pós-treino. E não ignore o descanso, a recuperação. Dormir bem, fazer um treino de mobilidade vai te salvar de lesões, vai evitar você sofrer com overtraining e vai te manter consistente, que é o que vai fazer você evoluir dentro do teu programa de treinamento. O Hyrox vai exigir de você muito treinamento físico e muita força mental. E para quem faz provas de endurance, de longa duração, eu não creio que será um grande problema. A gente que já encarou aí longão de bike, 6 horas pedalando, 200 quilômetros, vai achar até que passou rápido e foi a percepção que eu tive. Depois que eu fiz lá todo o treino, eu achei que foi bem legal e foi muito rápido para mim. Eu confesso que estou empolgado em mergulhar nessa modalidade esportiva, o Hyrox. Esse ano já vai ter provas aqui no Brasil. Dia 20 de setembro vai ser lá em São Paulo e 29 de novembro no Rio de Janeiro. Eu não sei valores, mas deve ficar como os preços lá fora, algo próximo aí de $150. Não é um valor absurdo pelo que a prova promete estar oferecendo. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia o Hyrox e se está pensando em competir. Não esquece de curtir, compartilhar com um amigo seu que curte um desafio, a se inscrever aqui no canal para mais dicas de esporte e qualidade de vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!